Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o feminino e o seu corpo. Tô tomando meu chazinho aqui. Pega um chazinho para você também. Pode ser um café. Eu vou de chá porque aqui tá friozinho. Vou tomar um chá, vou bater um papo com você. E tô começando essa live 10 minutinhos antes do horário combinado. Mas como a bebê dormiu agora há pouco, deixa eu até ativar a babá eletrônica, eu tinha até esquecido. Deixa eu deixar ativada aqui no meu campo de visão. Eu falei, deixa eu já começar enquanto a analista está dormindo, porque assim eu posso ficar um pouquinho mais de tempo junto com as mulheres, né? Bom dia, Maria. Bom dia, Silmara. Que saudade. Bom dia, Michele. Bom dia, Yara. Tudo bem com vocês? Ó, eu vou de chá hoje e você vai de quê? Ou tá aí na correria? Cuidando dos afazeres do dia a dia. Tô começando um pouquinho mais cedo, como eu disse agora, por conta que a Annalise já tá dormindo. Mas vamos aí aproveitar cada segundinho, né? E se ela acordar também, eu já tô aqui com umas ideias do que fazer pra deixar ela entretida um pouquinho, só pra gente poder conversar um pouco mais, tá bom? Tá de café ainda? Eu vou no chá pra ficar um pouquinho mais zen, conectada e ajudar você a se conectar também, tá bom? Enquanto o meu chá esfria, que tá quente, eu acabei de fazer, eu quero contextualizar você, mulher, sobre o que tá acontecendo aqui nesse perfil, né? Algumas mulheres não estão compreendendo o que é que tá acontecendo. Ariane, mas você não tava falando de casamento? Você falava para esposas sábias de casamento, como cuidar do casamento, se a gente muda ou não muda o marido, como que a gente influencia o marido. E de repente você começou a falar sobre feminino, não é? Algumas mulheres estão pensando isso. Você também percebeu uma mudança na comunicação aqui do perfil? Por que eu fiz esse ajuste, né? Já há algum tempinho atrás eu falei com você lá no Stories, mas eu sei que a vida é corrida, algumas pessoas veem, outras pessoas não veem, então eu vou repetir. O que eu entendi? Algumas coisas aconteceram, tanto na minha vida, como nos cuidados com as minhas clientes, e eu fui compreendendo que a mulher, para ela dar conta de cuidar do casamento dela, ela precisa primeiro cuidar dela. Isso pra mim, assim, já era claro, porque sempre no processo terapêutico a gente começa com a mulher olhando pra si, a mulher olhando pra sua criança, a mulher olhando pra sua relação com seus pais. Mas eu entendi que isso é muito mais profundo. E aqui no Instagram, eu quero ajudar você a se conectar com isso, a entender isso também. Que você vai ter resultado sim no seu casamento, sendo uma esposa sábia, se você souber cuidar de si, das suas emoções, cuidar do seu feminino. Afinal, toda esposa é mulher, toda mulher é feminina. Só que esse feminino da mulher pode estar saudável ou esse feminino da mulher pode estar adoecido. Diz pra mim, você que tá comigo aqui ao vivo agora, você acha, pela percepção que você tem hoje, que o seu feminino tá saudável ou que o seu feminino está adoecido? Conta aqui pra mim. Bom dia, Andréia. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Carla. Como que vocês estão? Bem? Digam pra mim se vocês sentem que o feminino de vocês está saudável ou tá adoecido. E já aproveita e compartilha essa live com as suas amigas, porque todas as suas amigas são mulheres, precisam cuidar do feminino. Tem um corpo que é importante elas se conectarem com esse corpo, independente da fase da vida que elas estejam, né? Seja uma mulher já com uma idade, né, jovem adulta, mediana, seja uma mulher que já está no climatério, seja uma mulher que está na menopausa, ela precisa estar conectada com o corpo dela, para dar conta de ser uma esposa sábia.
Não dá pra pular degraus, sabe? Querer aprender a ser uma esposa, sabe? Querer aprender a influenciar o marido, se você primeiro não sabe nem olhar pra você, cuidar de você, cuidar das coisas que te pertencem, que te compõem. Então foi por isso que eu fiz um ajuste aqui na comunicação do meu perfil. Tá lá na minha bio, tá escrito qual é o objetivo, né, do meu trabalho. A partir de agora, se você não viu ainda, veja lá, eu coloquei esposas sábias, femininas, leves, porque tudo isso está conectado, envolvido, e cada vez mais eu vou ir ajudando você a compreender isso, tá bom? Olha, eu acho que o meu feminino tá adoecido. Obrigada e parabéns pela sua sinceridade. Eu tenho que ajustar algumas coisas. No momento está adoecido. Obrigada também e parabéns pela sua sinceridade, viu? Eu tenho cuidado da aparência, buscado cuidado emocional, mas ainda tem muito que melhorar. Todas nós temos algo para melhorar em algum nível, em algum aspecto. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui, que eu até escrevi, meu roteirinho. A minha impressora está temporariamente interditada aqui com umas coisas que eu tava fazendo. Então hoje eu escrevi a live todinha do modo antigo, né? No bom e velho papel e caneta. E eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui nessa live, que o que eu entendi. Tava fazendo uma retrospectiva da minha vida e eu sinto que quando eu comecei esse processo terapêutico, a minha conexão com o feminino, eu tava pensando assim, o quanto que eu era conectada com o feminino. Aí eu tava mensurando assim, uma ideia, sabe? Porque tem hora que eu gosto de cálculo. Deve ter uma explicação pra isso, mas eu tava mensurando aqui e aí eu pensei assim, eu acredito que eu tava me conectada com o meu feminino assim uns 20%, 30%, mais ou menos, né? Por conta das coisas que aconteciam na minha vida. E aí com todo esse processo, todo esse meu desenvolvimento emocional, eu comecei a pensar, falei assim, olha, eu acredito que hoje eu esteja conectada com o feminino mais ou menos ali uns 70%. Não tô no 100% ainda não vou mentir pra você. Você sabe que aqui eu preciso falar a verdade. Um dos valores, um dos princípios aqui do meu perfil é falar a verdade. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Tem coisa pra eu melhorar, como por exemplo, olha, eu já fugindo do script. Mas vamos lá. Depois de 2 consultas, já comecei a olhar pra mim, comecei a entender muito sobre a importância de cuidar de mim. Verdade, né, amada? Tá sendo um prazer conduzir você em toda essa jornada, tá? Bem-vindas todas vocês que estão chegando e compartilha aí com as suas amigas pra gente falar um pouquinho do feminino. Por enquanto eu tô aqui no aquecimento, né? Porque eu comecei a live um pouquinho mais cedo. Mas sabe que coisas que eu ainda tenho que melhorar? Já vou falar pra você. Ó, lembra que eu falei essa semana que eu usei bastante produto químico na semana da organização daqui de casa, né, pra dar aquela faxina boa, e a minha mão ressecou bastante, mas ressecou tanto, sabe, as rachaduras tava cinza assim, ó. Eu falei pro Leonardo, meu Deus, como minha mão tá envelhecida. Aí eu tô usando um olhinho especial pra reidratar ela, né. Então isso é uma desconexão com o corpo, é um exemplo de desconexão com o corpo. Então, eu não sou perfeita. Outro exemplo de desconexão com o corpo, eu comecei recentemente um processo de desinflamação do meu corpo, do meu intestino, para tanto desinflamar, cuidando do corpo, do interno, e emagrecer. Tenho sido bem sucedida, já foram eliminados 5 quilos em um mês, estou muito, muito, muito feliz. Tá percebendo meu rosto mais fininho? Eu tô muito contente com os resultados, as calças ficando largas, eu tô me sentindo mais disposta, várias coisas acontecendo. Então, tem muita coisa que eu sei que eu preciso melhorar ainda com relação ao feminino. Mas tem muita coisa que eu já melhorei. E nisso que eu já melhorei, eu quero contar pra você que eu sei te ensinar a fazer também. Eu percebi, que bom, obrigada, parabéns, o investimento vale a pena, vale sim. Então vamos lá, começar com a live propriamente dita, né? Batemos um papinho aqui, abri meu coração com você, já compartilhou a live? Vamos lá. Ai, que gostoso. Ó, minha xícara.
Eu ganhei essa xícara num evento muito especial. Entendedores entenderão. Vamos lá. Por que eu quis começar essa série de 7 lives falando sobre o feminino, com o feminino e o seu corpo? Porque o nosso corpo, ele é a morada do nosso feminino. O nosso corpo é como se fosse a casa do nosso feminino, né? Tudo que nós... Lembra que eu falei pra vocês na semana passada, na live, que o feminino, ele é uma energia? Essa energia, ela mora aqui, dentro desse corpo. E estar desconectada desse corpo faz com que você fique menos na polaridade feminina, faz com que você tenha mais problemas aí no seu casamento, faz com que você tenha mais problemas não é de problema de saúde, né? Você tenha mais questões com a saúde, tenham doenças. A babá aqui, apareceu uma notificação, pagou. Pronto. Tá chupando o dedinho do Mino. Então, se a gente tá desconectada com o nosso corpo, a gente tem mais problemas na vida. E quando a gente tá conectada com o nosso corpo, sabe as coisas que podem começar a acontecer? A gente consegue antecipar situações, nós conseguimos estar com a nossa intuição mais aguçada, a gente consegue tomar decisões de uma forma mais rápida, a gente consegue viver de uma forma muito mais leve. E aí, fazendo essa live, né, e eu assim, preparando a live, olhando a Analisa ali, brincando, e aí eu fui pensar assim, ó, a criança, vamos observar a criança, o que tava na minha frente, né, eu sou muito prática, assim, nesse sentido. Eu olhei pra minha frente e ali eu tava olhando a neném. Tudo, enquanto nós éramos crianças, nós sentíamos e nós avisávamos que estava sentindo. A gente estava muito conectado com o nosso corpo, né? Então o bebê, ele chora porque tá com frio, ele chora porque tá com calor, ele chora porque tá com fome, ele chora porque tá com xixi ou com cocô, ele chora porque tá com sono. Ele chora, às vezes, um bebê chora por causa de uma etiqueta que tá incomodando. Você sabia disso? Já aconteceu isso com alguma criança que você notou? Você percebeu? Olha só aqui o comentário, eu tava muito acima do peso, isso que você falou é verdade. Comecei a cuidar dele, tenho me sentido melhor, perdi 14 quilos, malhando em casa e me alimentando bem. Foi a primeira coisa que eu fiz. Viu? Olha só, parabéns pela sua jornada. Cada uma começa por um lugar, né? Cada uma começa por um lugar. Depende um tanto, assim, do quanto que a gente tem de traumas naquele aspecto da vida. Isso, uma hora ainda vou me aprofundar com vocês sobre isso. Por que para algumas mulheres é fácil cuidar aqui do externo, para algumas mulheres é fácil cuidar de determinadas áreas do feminino, e para outras mulheres, outras coisas é mais custoso, é como se fosse aquele ponto cego, sabe? Que você nunca consegue ajustar aquilo ali em você. Normalmente ali é porque tem muitos traumas, muitas dores envolvidas. Mas, ó, a gente vai chegar lá em algum momento aí dessa nossa jornada. Não sei se hoje, ainda na live, mas eu vou chegar lá em algum momento dessa nossa jornada. Então, o bebê, ele tem toda essa conexão. Nós, enquanto bebês, enquanto crianças, a gente era muito conectada com esse sentido. Eu tenho uma professora, né? Que ela continua me ensinando de diversas formas. Que ela fala assim, a criança é o campo. Para quem conhece a sistêmica, né, sabe do que eu tô falando, a criança, ela capta, ela sente o fora e o dentro. Ela tem tudo isso muito aguçado. Mas nós fomos crescendo e o que nós fomos ensinadas? A cortar o nosso sentir. Por que eu faço essa risca aqui no pescoço, né? Porque de fato nós fomos aprendendo a funcionar aqui, ó, na cabeça, na mente, na lógica, e todo o restante, todo o corpo, tudo que tem envolvimento, né, dos sentimentos aqui, coração, emoções, ventre, genitálias, toda essa parte do nosso corpo, nós somos nos desconectando. Tudo isso aqui é bobagem, tudo isso aqui é besteira. Quem
foi que ensinou a gente a se sentir assim? As pessoas que nós convivemos desde a infância, que foram nos ensinando como era viver, como era ser mulher. Nossa mãe, nossas tias, nossas avós, nossas professoras, quem eram as adultas que você convivia e ensinaram você que sentir não era legal? Que você tinha que ser forte, que você tinha que dar conta de tudo, que não importava o que você estava sentindo. Chegou uma hora que você começou a reclamar. Lembra que o bebê reclama quando ele tá com algum incômodo? Você começou a reclamar que tem algum incômodo, perceber que tem algum incômodo, e alguém falou assim: para de chorar, engole o choro, não reclama não, você tá com frescura. Você lembra de alguma situação? Já aconteceu isso com você? Amo ver você se maquiando. Então, feminina, você passa uma impressão, né, de ser leve e simples. Obrigada, amada. E é simples mesmo. Você vê que eu não faço nada demais, né? Pra eu passar uma base tem que ser uma ocasião especial. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem que ser uma ocasião especial. Em casa eu não fico de base. Em alguns lugares que eu vou eu não fico de base. Eu ainda tenho uma angústia. Parece que se eu tiver assim com base, eu me sinto com a pele um pouco suja. Então eu sou bem simples mesmo. Se você me conhecer no dia a dia, você vai perceber, eu sou bem simples mesmo. E eu aprendi que o essencial é simples. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Infelizmente, isso fez eu pensar que tinha que dar conta de tudo, trabalhar e fazer tudo sem pedir ajuda. Muitas mulheres estão nesse lugar. Eu tava com o meu emocional tão abalado que eu estava agindo assim com a minha filha. Exatamente. Sabe o que eu percebi? Que no comecinho com a Annalise, quando ela começou, tipo, a engatinhar e cair e chorar, né? Batia alguma coisa e chorava. Eu falava assim, não precisa chorar, tá tudo bem. Aí, porque, gente, tá instalado em nós, tá instalado, você aprendeu a vida inteira isso. Falei, não, peraí. Então ela começava a chorar. Filha, o que você precisa? Vem cá. Eu ajustei a frase. Olha como é algo muito simples, né? Mas eu consegui ajustar a frase, porque eu tinha entendido desde pequenininha que não precisa chorar não. Não precisa chorar, a solução tá aí. Novamente, não tava no script, mas vamos no flow aqui. Eu era o tipo de mulher que, quando eu via uma pessoa com depressão, uma pessoa falava pra mim que não conseguia levantar da cama, uma pessoa falava pra mim que não tinha coragem de tomar banho porque tava triste, eu falava assim, nossa, que fraqueza. Confesso pra você, eu julgava. Isso é ignorância, porque eu nem entendi a parte fisiológica da depressão. O Leonardo já teve uma depressão dessa de querer ficar em cima da cama. Antes, né, do nosso desenvolvimento emocional, quem tá aqui desde as antigas já sabe. Eu já contei essa história, a gente já contou essa história. Eu tenho acho que 2 lives com ele, ou 3, se eu não estiver enganada, que a gente contou um pouquinho dessa história, mas eu não deixei ela salva aqui no perfil não, porque é uma coisa muito íntima, sabe? Quem sabe se você me chamar no privado, lá no direct, eu passo pra você um pouquinho dessa live. Eu passo um pouquinho não, eu te passo o link dessa live, ela tá no YouTube. Fechada, né? Não listada. Mas voltando aqui. Por sua causa, eu comprei um delineador e tô aprendendo a passar. Jura? Que legal, que legal. Bom dia, Grazi, bem-vinda. Meu Deus, eu nem imaginava isso. Obrigada por compartilhar, viu? Eu amo passar delineador. O delineador é algo que eu gosto muito. Quando eu quero dar um loop, eu passo. Eu aprendi na infância que se eu não fosse aceita nos lugares, o problema era meu. Eu tinha que me afastar. Isso criou em mim um sentimento de abandono. Viu? Então, se você sente que você não tá sendo aceita naquele lugar, ao invés do adulto responsável por você te ensinar a acolher os seus sentimentos, como que você pode modificar aquela situação, melhorar aquela situação, entender as coisas que tá envolvida, te dar orientação, não, aponta o dedo e diz que o problema é você. Isso nos fere ainda mais, né?
Vou contar pra vocês uma experiência minha com relação à conexão com o corpo. Logo na minha primeira menstruação, eu já falei isso aqui em algum momento, mas pode ser que nem todas vocês saibam, né? Na primeira vez que eu menstruei, eu tinha ali de 12 para 13 anos. E eu fui pra biblioteca de manhã junto com uma amiga, andei, eu tava com uma jardineira, pense. Tava com uma jardineira e as coxas sempre foi grossa, né? Uma coxinha assim na outra e tal. Aí eu cheguei em casa morrendo de calor, moleca de tudo. Sentei no sofá, abri as pernas. Quando eu abri as pernas, eu pensei que eu tava só com as pernas suadas, sabe? De roçar assim, uma na outra. Só que não, tava com sangue. E aí eu vi aquilo e eu parei, pensei, eu tava sozinha em casa. Eita, e agora o que eu vou fazer? Aí, como eu tava sozinha, e eu sempre fui muito curiosa, e eu li as revistas da minha irmã, que minha irmã é 6 anos mais velha que eu, né? Então eu li as revistas que ela comprava, aquelas Capricho, aquela Nova, aquela Carícia. Não tinha nada que prestasse, né? Fui uma menina de 12 anos, mas eu lia. Fui pro banheiro, tomei banho, fui na gaveta da minha mãe, peguei um absorvente, li lá as instruções de como é que ia colocar, tá bom. E fui pro sofá. E logo na primeira menstruação que eu tive, eu já senti cólica. Logo no primeiro dia, eu já senti um incômodo, alguma coisa já não tava ali legal, né? Mexeu com a minha energia. E tinha a roupa da minha mãe estendida no varal, que nós morávamos num quintal de família. Sabe aquele quintalzão? Então, um quintal de família. E aí a roupa da minha mãe tava estendida. Aí tava no final de tarde, uma das minhas tias falou assim: Ariane, vem recolher a roupa da sua mãe. Eu falei assim: não, eu não vou não, que eu tô com cólica. Ela foi a primeira pessoa pra quem eu contei. Não contei com todas as letras, assim, tia, eu fiquei mocinha. Não, eu não me lembro também muito, né? Gente, faz muito tempo. Mas eu sei que eu falei pra ela, eu tô com cólica, eu comuniquei. E ela me disse: para de frescura. Uma mulher muito mais experiente, que eu tinha como referência, me fala que é frescura, eu vou acreditar no quê? No que eu tô sentindo? Ou eu vou acreditar no que ela tá me falando? Que situações você já passou que foram ensinando você a se desconectar do seu corpo? Que o que você tá sentindo aí no seu corpo não importa. Que daqui pra baixo só serve para te levar para os lugares, para fazer as funções fisiológicas. Eu tenho medo de me emagrecer, me arrumar e sofrer muito assédio. Isso é tão, tão, tão profundo. Obrigada, viu? Por compartilhar. Depois, vou até escrever aqui seu nome. O nome do perfil, né? Depois eu quero saber seu nome pra me conectar um pouquinho mais com você. Isso é tão profundo, porque olha só, lembra que eu falei aqui, né? A gente vai cuidando do nosso corpo com base no que nós vamos trabalhando, cada uma no seu tempo, cada uma no seu processo. Tem pessoas que para um lado é mais fácil, para outra é mais difícil, principalmente aquele ponto cego que nós temos ali algum trauma. E essa parte que envolve emagrecer, chamar atenção, sofrer assédio, não resistir a tentações, não ser leal ao marido, causar ciúme no marido. É como se a gente pensasse assim: o que eu vou despertar em mim tendo um corpo uau, ficando muito... Aí por isso, faz o que a amiga colocou aqui, né? A gente se auto-abandona. A gente nos priva de demonstrar amor por nós mesmas. Por conta da possibilidade de um comportamento disfuncional. Isso é tão sério, isso é tão profundo. Continua acompanhando aqui a série de lives do feminino que eu vou fazer, que você vai ver que só de assistir essas lives vai se abrir um universo.
diferente aí pra você, e isso pode te ajudar a se ajustar. Porque eu vou compartilhando com vocês, com cada uma de vocês, né, todo o caminho que eu fui percorrendo. Pra eu começar a cuidar do meu feminino, eu fui percorrendo esse lugar, tá? Então, bom dia aí pra todas vocês que estão chegando. Já pararam pra pensar? Talvez se você não quiser compartilhar comigo, tá tudo bem, mas para pra pensar aí. Qual situação vem aí na sua mente que você sentiu e de repente alguém falou pra você assim: para de besteira, engole o choro, não é assim, isso é frescura, é coisa da sua cabeça? Eu tinha esse mesmo sentimento de modo inconsciente, a terapia me ajudou a libertar e comecei a emagrecer. Sim, para muitas pessoas é inconsciente, para outras pessoas já é um pouco mais consciente, né? Minha dificuldade era que me arrumava de acordo com as pessoas e o ambiente. Até os meus 25 anos, eu me vestia como uma velha. Eu tenho uma religião, a grande maioria de vocês sabe que eu sou testemunha de Jeová, mas por conta do medo do que existia aqui dentro, eu me vestia como uma velha, com saias largas. E não era por causa da modéstia. Existe um limite, um equilíbrio entre a modéstia e estar bem vestida, bem arrumada. E valorizar você e o seu corpo não significa exibir curva, chamar a atenção masculina. Não é sobre isso. Só que eu tinha um pavor. Então eu me vestia como uma velha, com roupas largas, com roupas sem forma. Eu sei do que vocês estão falando. Um dia mais próximas a gente pode conversar sobre isso. Eu vou até escrever. Porque tudo isso, vocês sabem que vira muito assunto, né? Mas bora lá. Eu também me sinto uma velha. Olha aí, a gente se entendendo. Estamos todas se percebendo e sentindo ali as mesmas coisas. Percebi agora que eu uso sempre 2 números a mais do que o meu. Então é assim. Eu estou sendo modesta, tendo bom senso, ou eu estou com medo? O que guia a escolha da minha vestimenta? É a modéstia, é o bom senso ou é o medo? Nossa, isso aqui é um assunto tão profundo. Meu Deus. Bora lá. O que eu pensei? O que eu coloquei aqui, né? Então, muitas de nós aprendemos a seguir mesmo estando com dor, com cólica, cansada, com fadiga. Vai falar que você é adolescente, você podia curtir a sua menstruação lá deitada, encolhidinha. Você tinha que lavar a louça antes da sua mãe chegar. Você tinha que ir pra escola. São responsabilidades. E eu não tô falando que só porque menstruou, deixa tudo pra lá e não vai viver a vida. É claro, adulto faz o que precisa ser feito. Mas você tem recursos para... Ao mesmo tempo que você faz o que precisa ser feito, você se acolhe, você se percebe, você cuida de você. E quando eu faço essa linha aqui, ó, quem de vocês, talvez dependendo da pessoa, pode ser que a idade não entregue, né? Mas dependendo de uma certa idade, eu não tenho. Talvez seja por enquanto, não sei, mas eu vou trabalhar para não ter. Sabe aquela linha que tem aqui no pescoço? Algumas pessoas têm uma linha aqui. Mesmo pessoas magras, elas têm uma ou às vezes até 2 linhas aqui, né? E talvez nem seja de idade. Até pessoas às vezes mais novas. Eu aprendi na psicossomática, né, Michelle? A gente tava falando de psicossomática essa semana. Eu aprendi na psicossomática que essas linhas aqui no pescoço, elas mostram quão grande é esse corte, essa ruptura entre a mente, a cabeça, o racional e o nosso corpo.
É uma constatação física. Então, toda essa desconexão, ela aparece de que formas, né? Ela aparece com você estando cansado e não respeitando o seu cansaço. Você já percebeu que você às vezes não tem noção de espaço? Você tá andando aí, você bate nas coisas, você tropeça, você bate o pezinho na quina das coisas, na parede, aí aparece um roxo, você fala assim, nossa, de onde veio esse roxo? Que negócio é esse? Você come alguma coisa e você nem sabe o que foi que fez você passar mal. Ficar com enxaqueca, né? Às vezes tem pessoas que têm crise de enxaqueca aí e falam assim, eu tô com enxaqueca. Mas o que você comeu? Não sei. Pode ser outras fontes, a enxaqueca? Pode, mas o que eu quero dizer, dependendo do nível de conexão que você tenha com o seu próprio corpo, você vai saber, você vai sentir. Eu sou muito dura comigo. Olha só, eu tô gostando tanto desses comentários. Eu queria poder printar e que na reprise a gente vê todos eles, né? Mas se eu ler todos, eu não termino o assunto. Vocês acreditam que eu tô aqui ainda, ó? Tudo isso, eu ainda falei tanta coisa, eu ainda tô aqui. E tem essa parte, essa. Foi olhar no espelho, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, tem ou não tem a linha? Eu quero que vocês peguem, por favor, papel e caneta. Quem tiver aí com um tempinho, uns 10 minutinhos, que você fala assim, peraí, eu vou me priorizar durante esses 10 minutos. Pega papel e caneta para você fazer um exercício junto comigo. Que bom, Michele, parabéns por você também se priorizar, viu? Colocar você em primeiro lugar e fazer os ajustes que precisam ser feitos. Eu ajudo no emocional, a Jane ajuda no físico, estamos aí juntas desinflamando, emagrecendo. Olhei a minha, não é tão grossa, mas tem um pouquinho, tem uma linha, então. E você é nova, né, amiga? Não é questão de ruga, de linha de expressão. É o corpo marcado por essa desconexão abrupta. Que medo, tenho as duas. Nosso Deus! É profundo isso, né? E isso nem tava aqui pra eu falar. Pegou o papel e caneta? Você conseguiu pegar? É possível você voltar essa conexão, tá? É claro que hoje aqui eu vou conseguir falar algumas coisas pra você. Tenho as duas e sou magra. E quantos anos você tem, amada? Diz pra mim quantos anos você tem. Porque a gente comprova isso. Não é linha de expressão de idade. Não é linha de expressão de papada, né? Da gordura aqui, ó. Porque, ó, por mais que eu tenha a papada, que agora ela tá diminuindo, Jane, você tá aí, Jane? Hoje eu tirei uma foto com a Analisa, assim, aí eu vi todo o desenho do meu rosto. Ai, que maravilha. E eu vou me elogiar, né? Porque se eu não falar, quem faz? Nunca imaginei isso. Eu pretendo deixar gravada, viu? Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Papel e caneta na mão, 40. Olha só, eu tô com 39. Ainda não tenho. Tem um pouquinho de pé de galinha por aqui, né? Mas aqui não tem rugas e eu não tenho, ainda bem. Embora em muitos aspectos eu era desconectada demais do meu corpo, mas vamos nos entendendo. Sabe o que pode aparecer aí na sua desconexão do seu corpo? Eu vou falar um pouquinho mais disso. Sabe quando você ignora até as suas necessidades fisiológicas? Quando eu tô trabalhando com as clientes dentro de sessão, por exemplo, colocar limite no outro, envolve você respeitar os seus limites, né? E aí, a gente trabalhando isso em sessão, às vezes a gente fala, eu pergunto assim pra mulher, você tem o hábito de segurar o seu xixi? Aí ela fala assim, como assim? Do que você tá falando? Por quê? Às vezes, o seu corpo tem uma necessidade fisiológica. Aí o que você faz? Não. Agora não. Tô terminando essa louça. Eu tenho que enviar esse relatório. Eu preciso fazer tal coisa. É claro que dependendo de onde você estiver, não dá pra você largar tudo e ir ao banheiro. Mas se isso é um hábito, se isso se torna um hábito, isso mostra a desconexão que você tem com o seu corpo e isso mostra que você não respeita o que o seu corpo fala pra você.
Então, você percebe o quanto é muito amplo? Também, Deus do céu, várias de vocês têm, eu não imaginava. É uma informação que vem assim, né? Vem, a gente segue o flow e quando vai ver é o que vocês precisam saber. Eu nunca falei disso aqui pra vocês nas lives? Jura? Achei que eu já tivesse falado. Aprenderam mais um pouco. A Ariane também é cultura. Vamos lá, eu pedi pra você pegar papel e caneta. Quem conseguiu pegar, parabéns. Eu quero só contextualizar aqui pra você um pouquinho. E desse exercício que a gente vai fazer, vai marcando aí a intensidade, tá bom? De 0 a 10, né? Sendo de 5 para baixo, um pouquinho mais leve, de 5 para cima. Tu também tem, Fátima? Nunca mais vai ver as linhas da mesma forma. Ai, meu Deus, lá vai vocês olhando para as mulheres no meio da rua. Essa daí tem linha no pescoço, aprendeu a desconectar do sentir. Essa tem 2 linhas no pescoço, é fria demais. Não vamos julgar umas às outras, vamos trabalhar a nossa... Qual é aquela palavra que usa de mulher, quando fala assim de mulher para mulher? Acho que é sororidade, eu acho que é essa palavra. Então, de 0 a 10, de 5 para baixo, significa que é um pouco mais leve. De 5 para cima, significa que é um pouco mais intenso, tá? E lembra que eu falei com vocês essa semana que o nosso corpo, ele se comunica com a gente, às vezes de uma forma bem sutil. Um cochichinho, né? Aquele mal-estar, aquele ombro pesado, aquela vontade de sentar, aquele desconforto emocional, uma baixa de energia, né? E às vezes o nosso corpo, quando a gente não ouve esse cochicho, ele precisa gritar, sacudir a gente, sabe? Ele precisa paralisar a gente muitas vezes. Que é aí quando a gente trava a coluna, quando a gente fica com enxaqueca, quando a gente fica com cólicas horríveis. Eu tive cólicas no final da minha adolescência e começo da vida adulta, de ir pro hospital tomar soro na veia. Cólicas intensas não é normal. Você ter um desconforto porque o seu corpo está passando por uma oscilação hormonal, você ter um desconforto porque seu útero está se contraindo é uma coisa. Eu tinha cólicas de ficar deitada, vomitava. Tudo isso era sintoma do meu feminino muito adoecido. Eu já fiz uma cirurgia uterina por conta desse adoecimento. Você foi usada para falar sobre isso. E olha, tem horas que até eu fico abismada com as coincidências, que não são coincidências, são evidências, né? O corpo fala, a gente que não sabe a comunicação dele. Exatamente. O que eu tô aqui para fazer? Trazer para você consciência que o seu corpo tá falando com você. E mais pra frente, a gente vai ir se aprofundando a ponto de você falar assim, peraí, tem uma forma de eu começar a ouvir o meu corpo muito mais. Tem uma forma de eu me conectar com o meu corpo. Tomar remédio acaba desconectando a gente do nosso corpo, porque o remédio, ele camufla os sintomas, né? Ele anestesia. Gente, só nós aqui, você não conta pra ninguém? Só para suas amigas que você for compartilhar a live, mas para as outras pessoas você não conta, não. Eu não tinha vontade de namorar meu marido quando eu tomava anticoncepcional. Eu nem vou contar para vocês o que eu já cheguei a falar para ele por conta de não estar com vontade, que isso aqui é algo muito, muito, muito íntimo. Então, para quem tiver aqui do lado de cá em algum momento eu conto, mas anticoncepcional, respeito quem toma, quem tem essa decisão, mas não favorece a conexão com o nosso corpo. Na verdade, tá colocando você ainda mais longe do seu feminino, tá? Mas tudo bem, se essa é a sua escolha, cada mulher tá no seu momento, na sua fase, faz as suas escolhas, arca com as consequências das suas escolhas, né? Bora lá? 3 formas de você se conectar com o seu corpo.
Cada uma dessas aqui dava uma live gigantesca, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Ciclo menstrual. Então, coloca aí, pergunta 1. Você não precisa escrever a pergunta, tá? Depois você assiste a live se você quiser escrever, mas só coloca pergunta 1, 2, 3, 4, tá bom? Pergunta 1. Você sabe em que fase do seu ciclo você tá hoje, sem olhar no aplicativo? Vamos falar de ciclo menstrual, primeiramente. Aí você coloca assim, de 0 a 10. De 0 a 5, não faz nem ideia. De 6 a 10, você sabe. Você tem quase certeza. Você tá certa que você tá sangrando. Porque você foi no banheiro e você viu ali o muco, você tá na ovulação. Pergunta 2. Você percebe como que você se sente cada semana do seu ciclo? Você percebe que você pensa, sente e age de formas diferentes? Talvez se você nem olhou no aplicativo, mas você tá percebendo um comportamento, um tipo de pensamento, o jeito que você trata o marido. Eu sei exatamente quando eu trato o Leonardo daquela forma, eu falei assim, eu já sei o que tá acontecendo. Nem é sobre ele, é sobre mim. Coloca aí na pergunta 2, de 0 a 10. Pergunta 3. Você sabe organizar a sua agenda considerando o seu ciclo? Considerando as 4 versões de mulheres que existem dentro de você? Existe uma mulher ali na sua fase verão, na sua fase outono, na sua fase inverno, na sua fase primavera? São 4 versões de você mesma. Já percebeu, né? Que tem época do mês que você tá desbravando tudo. Tem época do mês assim, meu Deus, esse mês tá se arrastando, nada acontece, por que não acaba? Já percebeu isso? De 0 a 10, coloca aí. Agora a pergunta 4, ela faz parte dos sinais e sintomas do seu corpo. Então, essas primeiras 3 perguntas foram sobre o seu ciclo menstrual. A pergunta 4 a gente já muda para outro tópico, sinais e sintomas do corpo. Quando você sente sede, você costuma ignorar? Pergunta 5, vontade de fazer xixi, de fazer número 2. Você obedece o seu corpo? Você faz o que o seu corpo está pedindo? Pergunta 6, de 0 a 10. Você sente que você percebe sua fome ou a sua saciedade? Eu tô melhorando nesse aspecto. Tenho facilidade para perceber a fome, tinha dificuldade de perceber a saciedade. Agora eu tô melhorando nesse aspecto. Como eu disse, olha, eu nem sabia que existia 4 versões. Mulher do céu, cola com nós que você fica sabendo. 4 versões. Precisamos nos conhecer. Entende por que eu fiz esse ajuste na comunicação aqui do perfil? Falar com você para você cuidar do seu casamento, cuidar de fora, cuidar do marido, sem você nem saber organizar as coisas aqui dentro de você. É claro que eu sei que várias de vocês aqui estão em níveis diferentes, né? Mas muitas têm essa desconexão. E aqui, quando eu falo assim, né? Saciedade e fome. Essa conexão com o corpo, ela também envolve ali traumas, né? Tem o lado oral de ser, que percebe que todo o corpo, ele é muito do sentir, ele é muito oral. Lembra que eu fiz a comunicação lá com o bebê? Quem entende dos traços de caráter vai entender melhor do que eu tô falando. E no oral, a gente tem ali um comportamento do oral do excesso e oral da falta, né? O oral da falta se abandona não comendo, não se nutrindo, sendo muito seletivo com os alimentos, esquecendo de comer. O oral do excesso preenche o vazio que sente com comida,
preciso de dica pro meu casamento. Devora o conteúdo que tem aqui no perfil, mulher. Devora, que você vai aprender tanta coisa. Tanta coisa. Você percebe o que foi que você comeu que mudou o seu humor, que mudou o seu sono, que mudou o seu intestino, que te trouxe alguma dor, gases, enxaqueca, dor no corpo. Eu percebo que assim, ó, já faz um mês que eu não como glúten, né? Mas um mês ou até mais. Já fez um mês do desafio? Não, começou dia 14, né? Mas eu já tava antes no processo, tá quase pra fazer um mês. Mas eu percebi assim, quando eu passava um tempo sem comer glúten e comia alguma coisa de glúten, no dia seguinte eu acordo com as pernas e o pé dolorido. Eu sinto meu corpo inflamar. Você tem essa sensação? Você tem essa sensibilidade? Talvez você não seja intolerante ao glúten, talvez você não tenha essa sensibilidade, mas tem algum alimento que você percebe assim, quando eu como isso daqui, não me faz tão bem? Isso é uma forma de você estar conectada com o seu corpo. Eu falei que número de perguntas, gente, porque eu tô colocando o número agora, sendo sincera com vocês. Pergunta 6 foi... Ou essa já é a 7? A do... E agora, hein? Eu acho que é a 7. Eu não tinha colocado números, mas eu falei, pra ficar mais organizado vai ser 7. Obrigada, Grazi. Então, essa 7 é sobre prestar atenção nos alimentos, como que o seu corpo reage. Aí você vai e toma já um remédio. Pra completar ainda essa pergunta, tá? Da 7, da desconexão com o corpo. Você tá com algum sintoma, você já toma um remédio para camuflar aquele sintoma. Quem é você na fila do hipocondrismo? Hipocondríaco. Deve ser hipocondrismo. Eu tenho ao glúten e ao leite. Foi a 7. Eu falei o número 6, tá, Joyce? E a 7 eu falei que é você sentir a questão dos alimentos, como que eles afetam o seu corpo, mas eu não tinha dado o número. Comi pão com manteiga e já tô com dor de cabeça. Viu só? Isso, a 8. Obrigada. Agora, outro tópico. As emoções e o nosso corpo. A pergunta 8. Você percebe o que acontece antes de você sentir dor de garganta? Pra quem foi que você não falou o que você queria falar? O que foi que você engoliu a seco? Que sapo foi que você engoliu que você não conseguiu colocar pra fora? E aí a sua garganta trava. E aí você usa só a desculpa de que é o tempo que tá seco, tá todo mundo gripado. Claro, existem os fatores ambientais, só que também existe o fator de nós estarmos predispostos a atrair ou não aquela doença, aquela situação pra gente. De 0 a 10, o quanto que você consegue perceber esses sintomas? Garganta, cabeça. Você estava preocupada com o quê que a sua cabeça começou a doer tanto? O que é que você está precisando resolver que você não para de pensar e sua cabeça começa a explodir? O que você está carregando nas costas e tá pesado demais? Que você precisa abrir mão, precisa soltar esse controle. Essa é a 8. E aí, hoje de manhã eu coloquei pra vocês, né, que eu tava... Lembra que eu passei a semana da organização aqui em casa, arrumei tudo, mas ficou algumas coisinhas. Por quê? Tem coisa que eu precisava de um tempo pra fazer aquilo com calma, com atenção, sabe? E aí ia tomar muito tempo. Uma das coisas era as pastas de papéis. De conta, exame, sabe? Essas coisas que dá brota. E aí eu fui fazer isso ontem, sentei ali com o Leonardo no sofá, e a gente tava assistindo e eu comecei a fazer. E aí eu me dei conta, eu achei tanto exame de urina de 2021 ao começo de 2023. E quem me conhece mais intimamente sabe que eu vira e mexe eu tava reclamando de infecção de urina. Eu tô com infecção de urina. Eu tô com infecção de urina. Eu tô com infecção de urina. Sabe o que é mais louco nesses exames? É que sempre dava falso. Nunca dava bactéria. É só urina 1. Aqui não tem uricultura. Urocultura.
porque era o meu corpo cochichando, falando um pouco mais alto. Eu já tinha conexão para perceber, tem alguma coisa de errado, eu preciso ir olhar. Aí eu ia fazer exame. Aí alguém dizia pra mim assim, não, você não tá com infecção de urina. O exame, o médico. Então, eu deixava pra lá. Eu não ouvia o que o meu corpo estava dizendo. Até que um dia, deixa eu contar isso pra você. Antes de terminar a próxima pergunta. Não, deixa eu falar a próxima pergunta, porque senão você pode estar aí precisando fazer outra tarefa, né? Sobre as suas emoções do seu corpo, pergunta 9. Já aconteceu de você passar a manhã conversando com uma pessoa, aquela pessoa suga a sua energia, sabe? Um tempinho ali junto, algum tempo junto, aí aquela pessoa fala, reclama, e ela suga a sua energia de um jeito. Aí você chega em casa e o marido fala alguma coisa, você solta o cachorro em cima dele. O filho quer atenção e você tá sem paciência nenhuma. Já aconteceu de no trabalho ou em algum outro ambiente, alguém fazer você de besta, de gato e sapato. E você, quando chega em casa, desconta nas pessoas que você mais ama. As suas emoções refletem nas suas atitudes. E estar conectada com o seu corpo envolve você perceber assim, a minha energia foi modificada. Algo foi sugado aqui de mim. Algo foi abalado aqui em mim. O que eu preciso fazer para resgatar essa energia, como se você tivesse um carregador, se você fosse lá no plugzinho da tomada, você a resgatar, aumentasse a sua bateria do celular, sabe? Para você continuar fazendo as coisas que você precisa fazer. Porque seu marido, seus filhos não são responsáveis, culpados. Eles não têm... Não é justo você descontar neles. Eles pagarem uma conta que não é deles. Que foi a outra pessoa que causou aquilo em você. Ainda seria possível você se blindar, né? Mas isso aqui já é um nível hard, um nível que nem todas as pessoas sabem fazer. E mesmo que você não consiga se blindar, que você pelo menos saiba se recarregar. Só que se você estiver desconectada com o seu corpo, você nem percebe que essa bateria tá lá no final. Sabe quando você tá com o celular usando, quando você vê assim, acabou a bateria. Eu ignorei 3 avisos de 20%, de 15%, de 10%, de 5%, sei lá quantas vezes o seu celular avisa que vai descarregar. Você ignorou e ele descarregou na sua mão. Você fazendo uma coisa importante. Será que você está fazendo isso com o seu corpo? Você ignora? Sempre acontece. Eu sou muito de fazer isso. Infelizmente, sim. Conta depois sobre a suposta infecção de urina. Vou contar. Eu só queria falar que essa... Deu 9, né? Você não sabe fazer o que precisa fazer para restaurar essa energia. Deram 9. Me contem aí os números. Olhando aí uma visão geral nessas 9 perguntas, você ficou mais abaixo dos 5 ou você ficou mais próxima dos 10? Conta aí qual foi a média do seu exercício, eu vou gostar de saber. E vou voltar para o assunto da infecção de urina, só para que quem estiver aí lavando a louça, preparando o seu almoço, trabalhando, né? Não tenha que ficar tanto tempo com papel e caneta na mão. Sobre as infecções de urina, eu fiquei chocada vendo, que eu falei assim, eu preciso separar isso e conversar com as mulheres sobre isso, eu preciso. Chegou uma hora, nenhuma dessas vezes que eu tive essa sensação de infecção de urina, que eu tava tão cansada de eu ir fazer esses exames. Aqui eu fui ver, tem vezes que eu fui 2 vezes no mesmo mês fazer exame de urina, ou no intervalo curto de 2 meses. Isso não é porque eu não ficava com sintomas, é porque mesmo eu estando com sintomas, eu comecei a desacreditar de mim, que eu tava com... Eu ia lá fazer exame e nada dava certo, mas eu ficava com urgência para urinar, ardência para urinar,
precisava ficar trocando de roupa o tempo todo, ficava de absorvente quase o mês inteiro. Até que chegou um dia que foram quase, eu acho que uns 10 dias, quase 2 semanas, que eu tava com esses sintomazinhos, e eu falei assim, ninguém acredita mesmo em mim. O Leonardo tava cansado de me ouvir falar assim, eu tô com sintoma de infecção de urina, tô com sintoma de infecção de urina. Aí tomava um chá, aí tomei probiótico pra melhorar, aí, que mais? Alguma coisa da alimentação, higiene, né? Fui ajustando higiene, várias coisas. E nada melhorava. Aí nessa vez que eu fui ignorando por esse período, chegou uma hora, no finalzinho da tarde, vou contar isso aqui pra vocês, isso é muito louco. Eu nunca contei isso, aqui, né, em público. Chegou uma hora que um dia no finalzinho da tarde eu comecei a sentir um tremor um pouco involuntário. E aí eu achei assim, meu Deus, tá tanto frio aqui nessa casa que eu tô tremendo. Leonardo, eu tô tremendo, tô sentindo meu corpo tremer, acho que é o frio. Tá, fui dormir. Eu acordei na madrugada, tremendo de bater os dentes, assim, o nível da infecção tava tão alto que tava me dando como é o nome daquilo, gente? Acho que me deu uma febre interna. Se eu não tiver enganado, o nome é asepsia, tá? Mas eu não sei. Eu posso estar falando muita bobagem, só que me deu uma febre interna grande o suficiente para me fazer me tremer inteira, para eu acordar de madrugada batendo os dentes. Eu comecei a ficar apavorada, eu achei que eu tava convulsionando. E o Leonardo me ajudou a me trocar, e aí nós fomos pro hospital. E no hospital eu tomei uma injeção de antibiótico e o médico me deu a receita para continuar o tratamento de casa. Eu sentia muito isso também de infecção urinária. Olha o nível que chegou. Eu não investigar, não era em exame. Era a conexão com o meu corpo. Era entender as minhas emoções. A infecção urinária, ela tem um motivo. Quando eu olhei para isso emocionalmente, parou de acontecer. Faz muito, eu comecei a fazer, eu fiz mais exames de urina durante a gravidez, né? Porque na gravidez é necessário acompanhar, né? Inclusive para prever pré-eclâmpsia e tudo mais. Mas a Ana já tá com 1 ano e 1 mês. E isso já não tem mais acontecido. Provavelmente já estava indo na direção do rim, né, por conta dessa infecção. Olha direitinho. Os médicos, eles não estão ali para cuidar da gente. A responsabilidade é nossa. Ele tá ali para ouvir que você tem sintoma, avaliar ou não o exame, te dar um remédio e você que se vire com a sua vida, com a sua saúde. Ali, quando tudo isso estava acontecendo, eu já estava no processo de desenvolvimento emocional. Mas lembra que eu falei pra vocês? Cuidar do nosso corpo, se conectar com o nosso corpo é um caminho, um processo. Onde você tá nesse processo? Deu meio a meio, tudo abaixo de 5, abaixo dos 5, a média deu 6, mais perto dos 10, mais próxima dos 10. Fiquei mais próxima dos 10, mas teve 2 que deu 0. Olha, saber como programar minha rotina de acordo com o meu ciclo menstrual. E identificar a dor de garganta por não falar. Nunca percebi isso. Pois é. Por que eu trouxe todas essas informações para você? Para que você entendesse que
estar conectada com o seu feminino, ser doce ao falar com seu marido, cuidar da sua rotina com leveza, ter prazer em estar com a sua família, ter prazer em cuidar de você. Tudo isso começa por você olhar para onde você mora, que é dentro de você, é o seu corpo. Se você não faz isso, você vai viver em guerra, em luta. Sabe aquela frase que fala assim, eu que lute, uma mulher com a unha feita não quer guerra com ninguém, eu escolho minhas batalhas, né? Tudo frase de guerreira. De mulher que tá irritada, tá cansada, tá estressada, tá exausta, tá explodindo. Uma mulher que vai se conectando com o seu corpo em algum nível. Eu falei pra vocês, quando eu comecei essa jornada, talvez eu tivesse ali nos 20, 30% de cuidado com o meu feminino. Hoje eu percebo que eu já avancei mais, eu devo estar ali na média dos 70%. Mas tem margem pra melhorar? Com certeza, eu não sou perfeita. Mas eu já percorri um caminho. E é por isso que eu tô compartilhando aqui com você, que você também pode percorrer esse caminho. Bora. Foi um assunto e tanto, hein? Foi um assunto e tanto. E a bebê colaborou, dormindo aqui, ó, que belezinha. Foi um assunto e tanto que nós falamos sobre o feminino. Vocês gostaram? Vocês gostaram de entender um pouquinho do que o feminino está envolvido com a conexão com o nosso corpo? Eu nem falei de problemas dos órgãos reprodutores, que tem a ver com relação com mãe. Eita, tinha tanta coisa para falar. Mas calma, na hora certa a gente vai conversar mais sobre isso. Só para concluir aqui, deixa eu ver se eu não tinha esquecido alguma coisa. Bom, se você se identificou, se você gostou, se essa live ajudou você a saber e conhecer um pouquinho mais sobre você mesma, compartilha essa live, tá bom? Com outras amigas. É claro que em processo terapêutico tem coisas que dá pra gente aprofundar bastante aqui, né? Em breve eu vou falar pra vocês também de algo que eu tô matutando aqui no forninho pra ajudar vocês. E foi eu falar, né? Nem acordou. Pra ajudar vocês nesse processo, tá bom? Um beijo, um abraço, obrigada pela companhia. Semana que vem estamos juntas. Tchau!